Olá, caros colegas, sejam bem-vindos à aula 8 do módulo 8, onde nós finalizaremos o tema, esse bloco de introdução à contra-inteligência segurança ativa. Nesta oitava aula, para fechar com chave de ouro, a nossa pauta será segurança orgânica. Segurança orgânica é o conjunto de medidas defensivas que tem o propósito de garantir o funcionamento organizacional por meio da prevenção e obstrução das ações hostis. Essas ações se caracterizam pelo conjunto de medidas integradas e meticulosamente planejadas destinadas a proteger o pessoal, a documentação, as instalações, o material, as operações de inteligência, as comunicações e telemática e a informática. Perceba que a segurança orgânica, ela compreende um sistema organizado de medidas defensivas que é estruturado em diversos segmentos, em várias áreas, e ele pode ser estabelecido, inclusive, em vários níveis, visando, então, garantir a segurança organizacional. Nós podemos ter subdivisões e subdivisões em quantos níveis forem necessários para atender à demanda de cada organização. É importante que você compreenda como integrar todas essas áreas ou divisões de forma a otimizar os recursos de segurança. Como estamos falando de múltiplos sistemas atuando de forma integrada, passa a ser necessário estruturar um planejamento de segurança global que defina a política, os princípios, os métodos e as normas e as demais medidas de segurança necessárias para salvaguardar aí todos os bens tangíveis e intangíveis no seu sentido mais amplo possível. Essa amplitude engloba itens como, por exemplo, política de segurança, análise das necessidades, objetivo, missão, valores, metas, previsão de orçamento, definição da estrutura de segurança, aí seja a gestão geral, gestão específica de segurança pessoal, segurança patrimonial, segurança do trabalho, com as respectivas subdivisões e ramificações. Como característica deste planejamento, nós podemos destacar que ele tem que ter aí vários. Por exemplo, a objetividade. O plano ele deve focar estritamente as demandas organizacionais. Outra característica, a clareza. A linguagem deve ser acessível e facilmente compreensível para todas as partes envolvidas, principalmente para os executores. Outra característica, a estabilidade. O planejamento ele deve ser elaborado a curto, médio e longo prazo. A multissetorialidade. Obrigatoriamente, o planejamento ele deve englobar todas as áreas organizacionais, em especial as infraestruturas críticas. A flexibilidade. O planejamento ele deve ser adaptável aos serviços, aos avanços tecnológicos. E por último, a última característica é a concisão. O planejamento ele deve ser o mais breve e completo possível. Parece uma redundância, Mas não, é isso mesmo. Em outras palavras, isso significa que o planejamento ele tem que ter a medida exata, nem mais e nem menos que o necessário para atingir os objetivos propostos. Agora, vamos falar sobre os princípios. No caderno de estudo, citamos pelo menos 30 princípios que devem nortear o planejamento de segurança. Nós vamos abordar aqui apenas os 10 princípios principais. O primeiro princípio é fazer gestão de riscos. Não tem como estruturar um plano de segurança eficiente sem conhecer os riscos que pairam sobre os bens tangíveis e intangíveis da organização. Conhecendo os riscos, você já pode passar para o segundo princípio e planejar com foco prioritário nos riscos críticos. O investimento em segurança, ele sempre será proporcional aos riscos existentes. Terceiro princípio, é necessário utilizar medidas combinadas de segurança, criando-se múltiplas barreiras de proteção. Todos os ambientes e conhecimentos eles devem ser classificados adequadamente e todo o sistema de segurança deve comportar, no mínimo,
um elemento surpresa contra o elemento hostil. O quarto princípio. A segurança ela deve estar integrada às outras áreas da organização. Suas ações devem estar em harmonia com a estratégia organizacional, que inclui os objetivos, a missão e os valores da organização. Quinto princípio. A segurança ela deve ser planejada e gerida em torno de uma visão tridimensional. Em primeiro lugar, nós temos o bem, que é o patrimônio a ser protegido. Para cada bem, existe uma ou mais ameaças, que são, então, os riscos aos quais cada bem está sujeito. E para fechar esse trinômio, nós temos as medidas de proteção, que são as ações que devem ser desencadeadas para eliminar ou neutralizar as ameaças e proteger o bem. Sem essa sequência lógica, não há segurança. Essa visão tridimensional nos leva a um segundo trinômio da segurança, onde nós temos ali, primeiro, o executante, que é o agente que executa a proteção ou a segurança. Temos os meios, que são todos os recursos materiais, como instalações prediais, os dispositivos de segurança utilizados para auxiliar na proteção. E para fechar, nós temos o contratante. O contratante aqui ele é representado pela pessoa física ou pela pessoa jurídica que terá sua integridade ou seus bens tangíveis e intangíveis protegidos. Se uma dessas partes, que são os pilares da edificação, estiver deficitária, no que se refere à sua condição ideal nesse cenário, também não há segurança. O sexto princípio é lembrar que na segurança também se aplicam os 6 princípios de Henry Fayol, que cronologicamente são a previsão, o planejamento, a organização, a unidade de comando, a coordenação e o controle. Sétimo princípio. Os bens e matérias de maior valor devem, sempre que possível, permanecer concentrados em local de maior segurança, mas os segredos, e credenciais de acesso devem ser divididos. Oitavo princípio é automatizar o processo de segurança nas atividades onde o ser humano é deficiente e também prever a intervenção humana nas atividades onde a tecnologia é deficiente. Por exemplo, nas ações de pronta resposta, onde há interações de alta complexidade, que existe a presença e a racionalidade humana. Aí é preciso prever a intervenção dos recursos humanos. Nono princípio. Todo planejamento deve ter como foco a prevenção e a continuidade dos negócios, onde é necessário proteger a imagem organizacional, a integridade das instalações, os ativos tangíveis e intangíveis, as ameaças e riscos em geral, ainda que de forma virtual, as eventuais agressões ecológicas e vários outros riscos que a organização pode estar sujeita. E para fechar esse resumo dos 10 princípios, nós vamos lembrar de uma máxima do coronel Luiz Iponema, afirmando que não se enfrentam riscos que podem ser evitados. O planejamento de segurança orgânica ele deve ser sistêmico, ou seja, ele deve englobar toda a instituição e proteger da forma mais ampla possível todos os bens tangíveis e intangíveis da organização. Mas nem sempre você vai conseguir elaborar um planejamento tão abrangente, ou, em determinadas situações, você será obrigado a elaborar um planejamento de segurança bem específico. Ou seja, você vai precisar elaborar um planejamento apenas para um departamento ou para uma atividade específica. E é exatamente aqui que entra a necessidade de estruturar o planejamento de segurança em níveis. Geralmente, dividimos o planejamento em nível institucional, setorial e operacional. Ou, dependendo aí da metodologia organizacional, também é adotada, eles falam em nível estratégico, tático, técnico e operacional. Vamos ver o que significa cada um desses níveis? O planejamento institucional
É um planejamento organizacional, sistêmico, que abrange todos os setores e atividades da organização. Ele deve definir, inclusive, a forma de integração ou interrelação entre os sistemas, pessoas, setores e empresas envolvidas. Já o planejamento setorial é aquele desenvolvido para as áreas, processos, atividades ou setores específicos da empresa, como, por exemplo, vigilância patrimonial, segurança de dignitários, portaria, transportes, monitoramento eletrônico, entre outros. Agora, o plano operacional é elaborado em seus mínimos detalhes. Por quê? Porque ele foca cada função ou atividade. Ele é direcionado ao executor da tarefa. Aqui nós podemos referenciar ao famoso procedimento operacional padrão, o POP, que deve ser elaborado para cada posto de serviço que será ocupado por determinado profissional que executará a missão em caráter ordinário ou extraordinário. Um conjunto de planos operacionais pode formar um plano setorial, e um conjunto de planos setorial pode formar um planejamento institucional de segurança orgânica. Mas a segurança orgânica também pode ser pensada e estruturada em outras perspectivas, né? Não é só nesse formato que eu disse, tem outras possibilidades. Por exemplo, quando o assunto é planejamento de segurança, o professor doutor Brasiliano, ele apresenta uma classificação em 4 níveis. Ele fala do nível estratégico, tático, técnico e operacional. Daí, nesse caso, nessa perspectiva, o planejamento em nível estratégico ele envolve toda a empresa e serve para definir a política e a filosofia de segurança. É neste documento que é estabelecida a missão do Departamento de Segurança. No planejamento nível tático, são estabelecidos os meios necessários para implantar o sistema integrado de segurança. Serve também para racionalizar os recursos humanos e materiais e também para fixar os prazos necessários para o cumprimento dos objetivos. Neste planejamento também são especificadas as responsabilidades individuais e coletivas, tanto na execução como na implantação. Quando se fala em atribuição de competências, né, e responsabilidades, eu, particularmente, gosto sempre de tratar este assunto na política organizacional. Eu gosto de separar e jogar tudo lá para a política, né, especificar ali de modo permanente. Voltando então, no planejamento agora de nível técnico, né, como o próprio nome sugere, né, ele detalha o perfil e as características técnicas do melhor sistema, dos equipamentos que devem ser utilizados, do perfil das equipes e das condições para manutenção, né, desse sistema e instalação. Por último, o planejamento em nível operacional, ele detalha como será cumprido ou executado os planejamentos anteriores. Geralmente, isso ocorre por meio de normas ou de procedimentos operacionais padrão para cada posto de serviço ou para cada atividade. Enfim, vocês viram que existe várias formas. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos parar por aqui. Eu espero que esta aula tenha lhes propiciado uma visão macro de como pode ser estruturado um planejamento de segurança orgânica. Nas próximas aulas, nós vamos mergulhar um pouco mais profundo neste tema e estudar um pouco mais sobre cada um dos elementos, né, dos segmentos ou das áreas que podem ser englobadas pela segurança orgânica. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula, se Deus quiser.